Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Quero falar para os irmãos o motivo de alegria de estar mais uma vez aqui ministrando a lição para toda a igreja. Então eu louvo a Deus pela vida de cada um que está aqui na casa do Senhor, para juntos aprendermos a palavra de Deus. Queria pedir à igreja para estar de pé, para nós estarmos, para a leitura bíblica que fica em Neemias 8, de 1 ao 7. Aleluia. Neemias 8, de 1 ao 7. Fiquei antes de Provérbios. Neemias 8, de 1 ao 7. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Neemias 8, de 1 ao 7. Vamos fazer uma leitura responsiva com toda a igreja. Neemias 8, de 1 ao 7. Aleluia, Jesus. Fiquem antes de Salmo e Provérbios. Aleluia, Jesus. Santo, santo é o teu nome, Senhor. Aleluia. Amém? Deus, Pai, sobre E chegando o sétimo mês, estando os filhos de Israel na sua cidade, todo o povo se ajuntou com um só homem na praça, diante das portas, e disseram a Esdra, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. E Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, todos os sábados para o primeiro dia do sétimo mês. Era o primeiro dia do sétimo mês. E leu nela diante da graça que está diante da porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres, e sábios, e ouvindo de todo o povo, estava atento ao livro da lei. E Esdras, o escriba, estava sobre o púlpito de madeira, que fizesse para enfim. Também estava em pé junto a ele, a sua mão direita, Matias, Ananias, Urias, filhos de Manassés, a sua mão esquerda, Pedarias, Misael, Malquias, Assum, Azanana, Zacarias e Mesulam. E ela abriu o livro perante os olhos de todo o povo, porque estava acima de todo o povo. E abrindo-o ele, todo o povo se pôs em pé. E Esdras louvou ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu: Amém, amém. Levantando as suas mãos, inclinaram suas cabeças e adoraram ao Senhor com os ossos em terra. E Jesuá, e Bani, e Saribias, e Jamim, e Acube, e Sabatai, e Rodias, e Maacéias, e Quelita, e Azaria, e Josabade, e Hanã, e Pelaias, e os levitas ensinavam ao povo na lei, e o povo estava no teu posto. Oremos. Amém. Deus de poder e de maravilha, te agradecemos, papai, mais uma vez por estar aqui na tua casa, Senhor, para, Senhor, mais uma vez aprender a tua palavra, Senhor. E em nome de Jesus Cristo, papai, te pedimos, Senhor, que o Senhor possa vir nos abençoar a palavra de hoje, nos dando entendimento da tua palavra, que nós podemos sair daqui, Senhor, entendendo, papai, o que é a família e a escola bíblica dominical, Senhor. E em nome de Jesus Cristo, papai, te agradecemos, papai. E em nome de Jesus Cristo, que entregamos a mensagem, Senhor, nas tuas mãos, que o Senhor possa fazer, papai, que o Espírito Santo de Deus possa tocar
que andar juntos. Nós temos que sair das nossas casas no domingo de manhã para buscar a palavra de Deus, né? E nós temos que estar aqui em família. Homens, mulheres, crianças, temos que estar aqui na casa do Senhor. E na escola bíblica dominical, que é a nossa vida cristã, nós aprendemos a palavra de Deus. É aqui na escola bíblica dominical. Amém. Então, igual eu tenho falado aqui, nós vamos aprender, né, 3 atos aqui da escola bíblica dominical. Que primeiro, nós vamos aprender um pouquinho da origem da escola bíblica dominical. Depois nós vamos aprender as finalidades da escola bíblica dominical. E depois vamos compreender a escola bíblica dominical fortalece a família. Amém. Vamos falar um pouco aqui da origem da escola dominical. As origens. E a fase moderna da escola dominical, assim como conhecemos, teve um início no domingo de 1780 pelo jornalista britânico Robert Higgins. Então, Robert Higgins era um jornalista britânico lá da Inglaterra. Em 20 de julho de 1780 foi que deu o início à primeira escola bíblica dominical. Então, nós podemos perceber aqui que a escola bíblica dominical também não foi somente desde a época de Moisés, do Velho Testamento, que tem o ensino da escola bíblica dominical. Se nós lermos a palavra de Deus, que se encontra em Deuteronômio 31, 12 e 13, vai dizer assim, ó: ajunta o povo, os homens e as mulheres e os meninos e os estrangeiros que estão dentro das tuas portas, para que ouça e aprenda e teme ao Senhor vosso Deus. Então, as pessoas, homens, mulheres, crianças e estrangeiro. Estrangeiro é visitante, né? Que você tem que vir para a casa do Senhor. E na parte B diz: e tenha cuidado de fazer toda a palavra desta lei. No versículo 13 diz: e que os seus filhos que não sabem, ouçam e aprendem e temem ao Senhor vosso Deus, todos os dias que viveres sobre a terra, o qual ide passando o Jordão para possuir. Então, o ensino da palavra de Deus, né, é responsabilidade dos pais, as famílias, pregar a palavra de Deus para os filhos. No Antigo Testamento, no livro de Moisés, né, ele já pregava para as crianças a palavra de Deus. E seguindo, né, também na segunda época do sacerdote rei de Israel. Alguém pode estar lendo 1 Samuel 12, 23. 1 Samuel 12, 23. Aleluia, Jesus. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Exaltado é o teu nome, Senhor. Quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Antes vos ensinarei o caminho bom e direito. Então aqui, ó, na época do sacerdote rei de Israel, diz: e quanto a mim, longe de mim, que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós, antes que vos ensinei o caminho direito. O sacerdote, ele já intercedia pelas pessoas, já buscava e ensinava o povo de Deus. Então eles buscavam no tempo de Moisés, no tempo dos sacerdotes, do povo israelita. Então ele está sempre ensinando a palavra de Deus. E durante e após o cativeiro babilônico, que fica em Neemias, que foi o texto que nós lemos, né? Que nessa época os judeus, do auxílio privado do seu grandioso templo de Jerusalém, instituíram as sinagogas. Era usado como escola bíblica cada casa de culto da escola pública. Então nós lemos em Neemias ali que eles pregaram para algumas pessoas. Então no tempo da Babilônia, do cativeiro, eles também pregavam a palavra de Deus. E hoje não é diferente, nós temos que permanecer pregando a palavra do Senhor. E também aqui, Marcos 6:2. Aleluia, Deus, aleluia, Deus Israel.
chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo, se admiravam, dizendo: de onde lhe vêm estas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazer tais maravilhas por suas mãos? Aleluia. Versículo 6. Aleluia. E estava admirado da incredulidade deles, e percorreu as aldeias vizinhas ensinando. 34, verso 34. Glória a Deus, aleluia. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Aleluia. Então, e a palavra de Deus nos diz, né? Até no tempo de Jesus. Veio lá no tempo de Moisés, o tempo de Jesus também veio pregando a palavra de Deus. Eles vieram ensinando a palavra de Deus. E aqui eu vou estar lendo aqui em Atos 5, 21, 4, 4, 2, que diz assim: e ouvindo eles isto, entraram de manhã cedo no templo e ensinavam. Chegando, porém, ao sumo sacerdote e os que estavam com ele, convocaram o conselho e todos os anciões dos filhos de Israel, e enviaram ao cárcere, porque de lá trouxessem. Retiraram-se, pois, a presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados, digno de padecer, afrontar pelo nome de Jesus. E todos os dias no templo e nas suas casas não cessava de ensinar e anunciar a palavra de Deus. Então, cada época teve um momento, né? Nós vemos aqui várias épocas na palavra de Deus, e cada época teve um momento de ensinar a palavra de Deus. Então, e hoje, né, nós estamos aqui para ensinar a palavra de Deus, né? Que a palavra de Deus é o princípio bíblico. O princípio bíblico, né, é que a palavra de Deus é aprender a palavra do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Oh, glória. Vamos continuar lendo aqui, que diz: desejo. E o jornalista britânico Robert desejava escrever um editorial sobre a melhoria do sistema carcerário de sua cidade. Então, ele era um jornalista e ia escrever sobre o sistema carcerário. Então ele percebeu que o povo, na época estava uma revolução industrial na Inglaterra, então ele percebendo, antigamente as crianças, as donas de casa, eles trabalhavam demais nessa época, então eles trabalhando, né, e nos finais de semana ele percebeu que as crianças estavam perambulando, não tinha nada que fazer, estavam, né, fazendo bagunça, indo para o mau caminho. Então ele percebeu isso, então ele falou: vou ter uma ideia, eu vou juntar a palavra de Deus com sabedoria, com conhecimento. Então ele juntou. Então, dia 20 de julho de 1780, né, que foi dada a primeira escola bíblica dominical pelo, né, o nosso autor jornalista Robert. Então, daí que passou a ter a escola bíblica dominical. Então, o nome é chamado dominical porque ela foi lecionada aos dias de domingos. Foi no dia de domingo que ela começou a ser lecionada, porque era o dia que as crianças tiveram tempo de estar aprendendo a palavra de Deus. Porque no percorrer da semana, até o sábado à tarde, eles trabalhavam, até mesmo as crianças trabalhavam. Então, ele colocou no domingo. Hoje, as igrejas, tem igreja hoje, que ele ministra em outros dias da semana. Uns ministram no sábado, durante a semana, eles dão esse ensino. Então, aí não são chamados escola bíblica dominical, mas sim escola bíblica. Mas isso não muda nada, né? O importante é que eles estão ensinando a palavra de Deus. Glória a Deus. Ao perceber que muitas crianças ficaram nas ruas falando os palavrões, brigando, mudou de ideia, escreveu sobre como levar aqueles meninos à igreja, visando, alfabetizando e evangelizando. A maioria das crianças não sabia
Então, como eu tenho falado, eles perambulavam pelas ruas, não tinha nada o que fazer, né? E hoje nós vemos essas pessoas, às vezes, perambulando pela rua, essas crianças, né? Sem ter conhecimento da palavra de Deus, né? O futuro de muitos delas é nas drogas, nos crack. Então, nós temos que estar trazendo essas pessoas para a escola bíblica dominical. O projeto de Haydn divulgou o projeto de alfabetizar as crianças, ensinar-lhe gramática, matemática e a Bíblia. Apelou às pessoas a fim de voluntariamente ajudadas sem tirar as crianças das ruas, educando-as nos lares e na igreja, semeando lições da vida. As professoras voluntariamente, além de alfabetizá-la, ensinavam-lhe nações de ética, moral, histórica, bíblica, em uma verdadeira educação integral. Quanto anos depois, após espalhar-se por várias cidades, a escola dominical já estava com 250 alunos. No Brasil, ela foi fundada em 19 de agosto de 1855 pelo casal de missionários Acesso Robert e Sarah Kelly. Então, eles começaram a evangelizar com crianças. O primeiro ensino foi com criança, tiveram 250 crianças, aí que vieram os adultos a participar da escola bíblica dominical. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Glória Então a ideia era reunir as pessoas, né? Não é uma ideia moderna, é uma ideia que vem desde antes, como nós lemos aqui a palavra de Deus, é um ensino que vem desde antes. Então a ideia era reunir para poder aprender a palavra de Deus e tirar as pessoas das ruas do mundo. O que é escola dominical? É uma escola que ministra e ensina da palavra de Deus de forma acessível a todos os alunos, desde o berçário e o adulto, contemplando todas as faixas etárias. A escola dominical é gratuita e conta com apoio de homens e mulheres voluntariamente lecionar a palavra de Deus e maior trabalho que se pode realizar na igreja. Os seus professores, organizadores não têm qualquer retorno financeiro e não se alegria de saber que são instruídos de Deus para abençoar vidas através do ensino bíblico sagrado. Os que exercem esse ministério sabem que esta é a maior recompensa. Então, a maior recompensa que nós temos é estar ministrando a palavra de Deus, ensinando. Em muitas igrejas existe departamento de crianças, de nenenzinho, eu creio, que eu já participei que tinha de criança bem novinha, adolescente, jovem, adultos. Então, cada repartição ali é um ensino diferente. Cada repartição é um ensino diferente. Hoje as crianças vêm aqui na igreja no culto à noite, a linguagem do culto à noite não vai ser a mesma linguagem da escola bíblica dominical. Porque na escola bíblica dominical nós tiramos as nossas dúvidas, nós ouvimos, nós perguntamos, nós falamos. No culto à noite, quinta, domingo à noite, nós somos só ouvintes. Nós só ouvimos a palavra de Deus, mas nós não podemos perguntar e dialogar. Então, às vezes, pega uma mensagem que as crianças não entendem. Então, de 0 a 7 anos, segundo os estudiosos estudaram, fala que é onde forma a educação das crianças. É dos 7 aos 5 anos, do 0 aos 7 anos. Então, a partir dos 7 anos que vem o período da escola, o período que as pessoas deixam os sonhos, deixam o que ele aprendeu para poder envolver na escola. Mas eles falam também que lá na frente, com os 11 anos de idade, o que ele aprendeu do 0 aos 7 anos, é onde que ele vem brotar aqui no coração dele de novo. Ele vem buscar aquele conhecimento. Então nós temos que estar trazendo os filhos para a escola do 0 até os adultos. Tem que estar a escola, igual eu tenho falado, a família e o ensino tem que andar junto. E onde nós aprendemos é na escola bíblica dominical. É verdade. E continuando aqui, as finalidades
da escola dominical. Vamos falar sobre as finalidades. Primeiro, auxiliar no ensino das Escrituras. O ensino bíblico sistemático é por faixa etária e de grande significado espiritual e moral para toda a família. Por isso, tem de ser ministrado por pessoas maduras que amam, comunicam a palavra de Deus, pois como instrui nos apóstolo Paulo e no nosso ministério, e ensina, haja dedicação ao ensino. Alguém pode estar lendo Romanos 12, 7. Aleluia, Jesus. Romanos 12, 7. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Deus e honra, Deus e glória. Oh, Deus de poder, aleluia. Glória. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Então, aqueles que estão ali para ensinar, têm que ensinar. Nós não podemos elaborar qualquer coisa e vir aqui passar para as crianças, para os jovens, para os adultos, né? Tem que ensinar. Para nós ensinar, nós temos que estudar e passar, né? Segundo a palavra de Deus. Porque aqui, escola dominical, fala sobre ensino. Então, se eu sair da nossa casa, levantamos cedo e vimos aqui, nós não aprendemos, né, em vão seria a nossa vida aqui. Então, do mesmo jeito que a família tem que sair das suas casas, sai às vezes, né, é o único dia que tem para dormir até mais tarde, sai da sua casa, vem para aprender a palavra de Deus, nós temos que vir e aprender a palavra de Deus. Amém, Jesus. Aleluia. A família é beneficiada quando o ensino alcança o objetivo proposto na formação cristã de todos os seus membros. Não há dúvida de que a escola dominical é o melhor lugar para isso. Então, aqui é o melhor lugar de aprender a palavra de Deus. Muitos dirigentes de igreja, muitos pastores, eles passam pela escola bíblica dominical. Eles começam a aprender, porque aqui a escola bíblica dominical, né, é um curso de teologia básico, porque aqui nós aprendemos o princípio de uma forma, aqui na nossa igreja, graças a Deus, de uma forma bem boa, interessante de aprender, né? Comunicamos com o pastor, perguntamos, então é uma escola de teologia básica. Aqui é o início, é a base da nossa vida no Evangelho, a base da nossa vida trabalhando para o Senhor, é aqui na escola bíblica dominical. Glória a Deus. Auxiliar na evangelização. É desejável que a escola dominical resgate este supremo objetivo: evangelizar. Alguém pode falar em Marcos 16, 15. Marcos 16, 15. E disse-lhes: ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Então, Jesus disse: ide por todo o evangelho e pregai a Escritura. Então, nós temos que pregar a palavra de Deus. Amém. Não importa se é para o nosso vizinho da esquerda, para o nosso vizinho da direita, no nosso trabalho, né? Deus, quando nós tivemos ética, né? Porque tem momentos que nós não podemos pregar, talvez no trabalho por causa do horário do serviço, mas nós sempre temos um tempinho para nós estar pregando a palavra de Deus. E Jesus tem deixado esse versículo para toda a igreja: ide e pregai o evangelho. Uma graça pode ser incumbir-se de levar convite aos descrentes para virem à igreja no domingo seguinte ou para o culto vespertino. Aqui na nossa igreja não temos culto vespertino, mas nós podemos trazer na escola bíblica dominical e no culto à noite. Uma gincana pode ser realizada concedendo pontos às classes que trouxerem mais visitantes não convertidos à escola dominical. Tal iniciativa é uma ótima forma de apresentar o Evangelho ao que ainda não recebe a Cristo. Então nós saímos das nossas casas, né? Nós temos que convidar as pessoas para estar aqui na escola dominical, né? Que na palavra de Deus lá, que nós lemos no livro de Deuteronômio, fala: chamais jovem, criança, mulheres, homens e o estrangeiro. Estrangeiro é aquele que está dentro da sua casa
Estrangeiros é aqueles que você convida voluntariamente para estar aqui aprendendo a palavra de Deus. Terceiro, auxiliar no discipulado. Jesus mandou fazer discípulo e não prioritariamente membros e congregados. Alguém pode estar em Mateus 28, 19? 19? Mateus 28, 19. Portanto, ide e ensinai todas as nações. Aleluia. Aleluia, Jesus. Então, aqui vou repetir aqui, ó. Jesus mandou fazer discípulos e não prioritariamente membros congregados. Então, nós temos que ir e ensinar as nações. Jesus veio, fez discípulo e deixou que os discípulos gerassem discípulo. Um discípulo gera discípulo. Então, nós temos que fazer auxiliar discípulo. Discípulo é fazer uma pessoa um aluno. Nós temos que fazer as pessoas um aluno, porque muitas vezes as pessoas querem ser batizadas. Tem igreja que se converte, se for de batismo, eles já batizam, sem a pessoa ter conhecimento com a palavra de Deus. Então nós temos, nas igrejas tem que ter a aula, a sala dos novos convertidos, para eles estar aprendendo a palavra de Deus, para que eles possam estar batizando, sabendo o significado do batismo. Então aqui tem que auxiliar o discipulado. Discipulado é fazer uma pessoa um aluno. E para fazer uma pessoa um aluno é necessário tempo. Tem que ter um tempo de buscar, um tempo de você ensinar, você cultivar as pessoas, principalmente dos novos convertidos, que está no mundo para lá, entendeu? Não tem conhecimento com a palavra de Deus, então eles têm muito que aprender até ser discipulado, durante o discipulado, para ser batizado. Por esse motivo, os que aceitam a Cristo devem ser eficazmente discipulados. Nesse sentido, a escola dominical desenvolve uma importante discipulando para as crianças, adolescentes, jovens e adultos. Mas, acima de tudo, não nos esquecemos que, como discípulo de Cristo, a nossa vida é uma permanente discipulado. Alguém pode estar lendo 2 Coríntios 3,18? 2 Coríntios 3,18. Aleluia. Aleluia. Santo, santo é o seu nome. 2 Coríntios 3,18. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Então nós somos transformados em glória. E a cada dia nós somos transformados. Entendeu? Cada dia nós buscamos a palavra de Deus, cada dia nós buscamos o agir do Senhor em nossas vidas, o Espírito Santo em nossas vidas, para nós poder estar transmitindo para as outras pessoas, nós temos que, a palavra de Deus fala que nós somos as luzes do mundo. Então, se nós somos a luz do mundo, nós temos que fazer a diferença. Nós temos que ministrar as lições para as pessoas, e nós não podemos ter culpa de alguma coisa. Ah, mas fulano está errado, não sei o que está ministrando. Então nós temos que ser diferenciados. Terceiro, a escola dominical fortalece a família. Aleluia, Jesus. As crianças são instruídas. Dizem os estudiosos que a personalidade humana é definida até os 7 anos. É o que eu tenho falado. A idade dizem os estudiosos que a personalidade humana é definida até os 7 anos. Então, até os 7 anos, eles já definem a personalidade das crianças. Que aprendemos nessa fase, refletirá decisivamente em nosso desenvolvimento psiquímico, emocional, afetivo, social, influenciando-nos por toda a vida. Nesse aspecto, advertem as Sagradas Escrituras. Alguém pode estar lendo Provérbios 22,
6. Provérbios 22, 6. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Deus de honra, Deus de glória. Instrui o menino no caminho que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Amém. Então temos que instruir as crianças. Deus lá do berçário lá está instruindo, pregando a palavra de Deus. Hoje nós podemos ver, às vezes nós abrimos a internet, nós podemos ver crianças que não sabem nem falar, né? Já fazendo as coisas absurdas. Então é nessa faixa etária de criança que eles aprendem. Então por isso nós somos evangélicos, nós temos que instruir as crianças, né? A estar na escola dominical, aprendendo a palavra de Deus. Por consequente, a desenvolvimento da personalidade infantil, pois encaminha cada criança no aprendizado cristão. Então, no aprendizado cristão, então nós temos que instruir as crianças. Então, as crianças na escola bíblica dominical é criança bem instruída. Se ela está na escola dominical, ela vai aprender a palavra de Deus. Hoje, em volta de 20, no máximo 30% das pessoas que vêm à escola dominical. Não vem mais do que isso. Então, as pessoas não têm o compromisso de estar na escola dominical, aprendendo a palavra de Deus. Então, igual eu tenho falado, o ensino e a família têm que andar junto. Os pais não podem mandar os filhos para a igreja. Os filhos, né, não podem vir e deixar os pais. E vice-versa. Então, tem que estar a família. Se tiver pessoas nas nossas casas, temos que trazer para a escola bíblica dominical. A juventude é prevenida contra o pecado. Jovem na igreja é prevenida contra o pecado. A juventude é vítima de muitas brutalidades sociais, droga, sexo, ilícito, delinquências, etc. Por isso, mesmo nossos jovens devem frequentar assiduamente a escola dominical, pois quais são alertados contra todos estes males, tão caracterizados de uma sociedade sem Deus. O salmista oferece um caminho seguro para que o jovem previna-se contra os males desse tempo. Alguém pode estar lendo Salmo 119, 9. Glória a Deus, aleluia. Salmo 119, 9. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho, observando segundo a tua palavra? Então, nós falamos de crianças, tá? As crianças, a escola bíblica dominical. Temos também que trazer jovem para a escola dominical. Igual nessa época de pecuária, a juventude cai para o lado das pecuárias, das festas, e muitos não retornam para a casa do Senhor. Então, nós temos que estar sempre trazendo a juventude para a casa do Senhor, para eles estar aprendendo e alicerçado na palavra, para eles guardar o ensino bíblico nos seus corações, né? Para que não pecamos contra o Senhor, para que nós não misturamos com o mundo lá fora. Então nós temos que estar trazendo também a juventude para a escola bíblica dominical. Terceiro, os adultos frutificam por aceitar a Cristo na idade adulta e não haver recebido uma sólida formação espiritual e moral durante a infância e a juventude. Há crente que acaba não formando uma consciência clara e madura da vida cristã. A escola dominical, todavia, esta etapa é ajudá-lo a formar caráter cristão, estimulando-os à leitura bíblica sagrada e à prática da vida cristã em dias de hoje. Alguém pode estar lendo João 5,39? Aleluia, Jesus. Santo, santo é teu nome. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna.
e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, e secará. E o apanharão, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. E nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto, assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. Se guardares os meus mandamentos, se permaneceis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os meus mandamentos, o meu Pai, e no seu amor permaneço. Então, os adultos frutificam. Os adultos é frutificado quando estão na casa do Senhor, igual a irmã Diaconisa Juliana tem lido João 15, de 1 ao 6, né? A videira verdadeira. Então, aqueles que estão alicerçando na palavra, quando necessidade, ele vai ter o conhecimento da palavra de Deus. Então, por isso nós temos que estar cada dia na casa do Senhor, buscando aprender, né, a palavra do Senhor, estar aqui na escola bíblica dominical, aprendendo a palavra do Senhor cada dia mais, porque é daqui que vão sair pastores, evangelistas, cantores, pessoas para trabalhar na obra de Deus. É daqui que sai. As pessoas, eu creio que as pessoas que vêm só no domingo, na quinta-feira, é bem mais difícil poder aperfeiçoar, né? Porque nós não temos nosso tempo em casa. Tiramos um tempo para buscar para Deus? Tem, mas nosso tempo é pouco. Nós temos a nossa responsabilidade no dia a dia. Então, aqui que nós vimos para a igreja, ouvir a palavra de Deus, nós aprendemos a palavra do Senhor. Nós temos um tempo para estar aqui ouvindo a palavra do Senhor. Um tempo que nós tiramos tudo aquilo do mundo, né? Tudo aquilo lá para fora e colocamos atenção aqui na palavra de Deus. Aleluia! Então, nós temos que estar cada dia aqui na escola bíblica dominical, buscando conhecimento com a palavra de Deus. Então, as pessoas que acreditam que Jesus, as pessoas que aceitam Jesus na fase adulta têm que frequentar a escola bíblica dominical, deixando o desejo do mundo. Então, aqueles também que aceitam Jesus têm que estar aqui na escola bíblica dominical, para eles poderem estar deixando os desejos do mundo, aquilo que as obras da carne que eles praticavam, que o Espírito Santo de Deus possa estar tirando do coração. Então nós temos que estar aqui, né, toda a faixa etária na casa de Deus. Eu vou estar lendo uma mensagem aqui para os irmãos que diz assim: porque se o Pai está no caminho, vai mostrar quais as dificuldades da vida. Pais, tenha paciência para ensinar a palavra de Deus para seus filhos. E essa paciência trata frutos inagualáveis. Quando aprendemos a palavra de Deus, podemos passar o tempo que for, mas teremos fruto digno para a glória de Deus. Incentive a tua família a vir fazer parte da escola bíblica dominical e fortalecerá a sua família. Então nós temos que incentivar a nossa família a estar aqui na escola bíblica dominical. Então eu quero deixar essa lição de hoje para que nós podemos cada dia refletir, né? Se nós estivermos na nossa casa e não tiver gosto de vir à casa do Senhor, nós fazemos uma força para estar aqui, né? Porque Deus, né, tem dado o seu Filho para morrer por nós, tem deixado a palavra de Deus, conhecimento das Escrituras, né? E nós vamos cada vez nos fortalecer mais. Existem muitas famílias destruídas porque não vêm à escola bíblica dominical. Não vêm. Então, muitos lares são destruídos, muitos filhos saem da igreja, muitos casais se separam. Então, nós temos que estar cada dia na escola bíblica dominical, aprendendo a palavra de Deus. E a conclusão: nenhuma instituição de ensino tem efeito tão benefício sobre a família como a escola dominical. Nos países onde
ela é valorizada, sempre há testemunho de pessoas que se tornam úteis à sociedade e ao mundo. Portanto, a igreja precisa valorizar a escola bíblica dominical. A maior escola de formação cristã do mundo é que, assíduo na escola dominical, absorvem o ensino da Bíblia e passam a ter conduta pautada no princípio elevado da palavra de Deus. Eu quero dizer para os irmãos aqui também que a escola bíblica dominical não foi fundada pela Igreja Assembleia de Deus. A escola bíblica dominical, ela foi fundada pelo jornalista Robert, quando nós lemos, em 20 de julho de 1780. A Assembleia de Deus no Brasil foi inaugurada em 11 de julho de 1850. Deixa eu ver aqui. Glória a Deus. 1911. Então não tem nada a ver. Hoje a Assembleia de Deus ministra a escola dominical. Muitas pessoas acham que foi eles que trouxeram. Não foi. Nós podemos ver lá no antigo, em 1500, os rapazes, jesuítas já vieram catequizar os índios. Então os ensinos vêm de muito tempo e hoje nós estamos passando, que através do jornalista Robert, nós estamos aqui ministrando a escola dominical nos domingos. Eu quero agradecer a oportunidade, agradecer a todos que estão aqui na casa do Senhor, para ouvir e aprender a palavra de Deus, e que o Senhor possa nos dar mais oportunidade de estar passando o conhecimento que Ele nos passa, para nós estar transmitindo para a igreja, e que nós podemos estar aprendendo cada dia mais a palavra de Deus. Eu agradeço a oportunidade.